Sabe aquela busca que no fundo todo ser humano tem? Aquela pergunta silenciosa em cada jornada da vida: e agora? Para onde eu vou? E se a resposta para isso não estivesse em um mapa, mas em uma presença? Vamos mergulhar fundo numa história muito antiga que fala exatamente sobre isso: ser redimido para então ser guiado. Essa pergunta aí, ela é o coração de tudo que a gente vai ver. É uma tensão que, nossa, todo mundo conhece muito bem, não é mesmo? A busca por clareza, o medo de dar um passo errado, a angústia de ter que esperar. A jornada do povo de Israel no deserto joga uma luz incrível sobre essa questão. Então, a nossa análise começa num lugar bem improvável: o deserto. Imagina só, Deus ordena que o povo celebre a Páscoa, a grande festa da libertação, ali mesmo, no meio da dificuldade, antes mesmo deles chegarem ao seu destino. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. A base de toda a jornada não é o futuro, é a memória. A identidade daquele povo não vinha da terra que eles iam conquistar, mas do Deus que os tinha resgatado. A redenção sempre vem antes da direção. Guarde isso. Só que aí, no meio disso tudo, surge um problema. Alguns homens estavam ritualmente impuros e, pela lei, não podiam celebrar. Eles estavam, por um momento, excluídos da maior festa da sua fé. Mas a reação deles muda tudo. E aqui, a mentalidade que eles mostram diz tudo. A pergunta deles não foi: opa, como é que a gente se livra dessa obrigação? Não, de jeito nenhum. A pergunta deles veio de um coração que queria estar perto. Poxa, por que nós seremos impedidos? Isso nos ensina algo profundo. Quem ama Deus sente falta das coisas de Deus. E a resposta de Deus a isso é simplesmente extraordinária. Ele não ignora a sua santidade, mas também não ignora um coração que é sincero. Então, ele estabelece uma segunda oportunidade, uma segunda Páscoa. E isso ilustra perfeitamente a natureza dele. Ele é rigoroso, sim, suas ordenanças importam, mas ele também é gracioso e sempre abre um caminho para quem o busca de verdade. E agora, a história muda de foco. Da memória da redenção, a gente passa para a realidade da direção do dia a dia. E o guia de Israel não era um homem, não era uma estratégia, não era lógica. Era a própria presença visível de Deus. O sistema era divinamente simples. Tinha uma nuvem que cobria o tabernáculo. Se a nuvem se levantava e se movia, o povo todo partia. Se a nuvem parava, o povo acampava. Simples assim. Não tinha espaço para ansiedade ou para planejamento próprio. Era um exercício diário de total dependência. Só que essa simplicidade toda escondia um desafio imenso: a paciência. A nuvem podia parar por 2 dias, por 1 mês, ou até por 1 ano inteiro. Agora imagine a fé que era necessária para não confundir a pausa de Deus com o abandono de Deus. Permanecer sob a ordem dele não é atraso, é obediência. E para a gente enriquecer o entendimento, se ligue em alguns fatos fascinantes. Esta é a única vez em toda a Bíblia que se fala de uma segunda Páscoa. A tal impureza deles era algo cerimonial, não moral. A nuvem, de dia, virava uma coluna de fogo à noite, garantindo uma presença visível e constante. E, talvez o mais importante, o centro do acampamento era Deus, não um líder humano. O deserto era de fato uma grande escola de dependência. E tudo isso nos leva ao coração de toda essa história. Porque todas essas leis, esses símbolos, esses acontecimentos do Antigo Testamento, eles funcionam como sombras. E toda sombra, a gente sabe, é projetada por algo. Ou melhor, por alguém muito maior. A Páscoa, com seu cordeiro sacrificado, era um eco distante, uma prévia do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus. O sacrifício dele na cruz é a nossa redenção definitiva e eterna. A nuvem, aquela presença externa que guiava o povo, era só um gostinho de uma realidade muito mais íntima. A presença de Deus habitando dentro do seu povo, através do Espírito Santo. Ele não nos guia mais de fora, ele habita em nós. E o tabernáculo, aquela tenda onde a presença de Deus se manifestava, aponta para a encarnação. Cristo é o próprio Deus que se fez carne e tabernaculou, ou seja, habitou aqui entre nós. Deus não está mais confinado a um lugar, ele se revelou numa pessoa. Entender isso tudo nos leva inevitavelmente a olhar para dentro. Como é que essa verdade tão antiga ressoa na nossa jornada hoje? As lições são tão diretas quanto profundas. A primeira pergunta é a mesma que Deus fez a Israel lá no deserto.
A base de tudo é a memória da salvação. A cruz nunca deve se tornar só um detalhe do passado. Ela é o fundamento do nosso presente e a esperança do nosso futuro. E a segunda pergunta testa a nossa paciência e a nossa fé. Será que existe uma prontidão para obedecer tanto ao vá de Deus quanto ao fique de Deus? Esperar pela direção dele sem desespero é uma das maiores disciplinas da vida espiritual. E essa é uma verdade libertadora. Numa cultura que exalta o movimento, o progresso constante, a gente precisa reaprender que uma estação de espera sob o comando de Deus não é tempo perdido, é um tempo de fidelidade. No fim, tudo converge para Ele. Ele é a nossa redenção, o motivo pelo qual fomos libertos de toda e qualquer escravidão. Ele é a nossa direção, a clareza que a gente tanto busca e que vai muito além da nossa própria sabedoria. E Ele é a nossa presença, a certeza de que a gente caminha a cada passo, mas nunca, nunca sozinhos. Portanto, a grande lição de Números 9 vai muito além da história de Israel. A Páscoa apontava para a redenção em Cristo. A nuvem apontava para a direção em Cristo. A verdadeira jornada de fé, no fim das contas, não é sobre decifrar sinais no céu, mas sobre fixar os olhos na pessoa que é, Ele mesmo, a nossa redenção, a nossa direção e a nossa presença constante.